boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal também da Voz Trabalhadora no YouTube. E também boa tarde para você que nos assiste pela sua TV no Rio Grande do Sul, na Pop TV. Eu e Chico Sá apostos para falar nesse dia pós-manifestações que não foram nem de perto do tamanho que a extrema-direita esperava, né, Chico? Boa noite. Meu Deus, aliás, boa tarde. Fracasso, boa tarde. O boa tarde está firmado já. Está firmado, né? Já. É fracasso retumbante, né? É isso aí. Porque não é que não foi esperado aqui, não foi nada em relação ao tal de 1 milhão prometido. Não é? Foi muito insignificante. Eu acho que mostra que essa pauta do perdão, da anistia, ela não pegou como o Bolsonaro imaginava, como todo o staff ali, bolsonarista imaginava, enfraqueceu, inclusive, a negociação na Câmara e no Senado. Porque ali ele tinha um cacife imaginário de que o Brasil todo está clamando por anistia. Você bota para jogar o jogo, na rua. O povo não estava lá. Ou seja, não tem esse desejo de anistia na massa. E não tem no Rio de Janeiro, que é a casa do Bolsonaro. Isso. Com o governador a favor, com tudo a favor. Ali nasceu, ali foi fortalecido o bolsonarismo. Naquela mesma Copacabana, naquele mesmo lugar, naquele mesmo quarteirão. Faz esse teste agora, para sentir se dá ou não dá. E vem esse fiasco, dificulta, inclusive, no Congresso. Aquele deputado que estava em dúvida, será que tem essa pressão popular toda? Viu que não tem. Então, ele sai também enfraquecido agora na proposta de projeto de anistia na Câmara. Excelente, Chico. Foi um protesto que foi convocado ali em Copacabana, como você disse. Eu conversei hoje de tarde também, não podia ser diferente, falando sobre como foi essa manifestação com o professor João César de Castro Rocha, que estava lá. Então, ele, além de trazer todo esse histórico, porque ele acompanha as manifestações desde 2018, ele também traz uma visão, né, ali olhando as miudezas do que estava acontecendo. Então, é muito interessante. Uma das coisas que ele ressaltou foi que os bolsonaristas, né, extrema-direita, as pessoas que estavam na manifestação, não têm mais a mesma energia que se tinha antes, que era assim, naquele momento, se a gente for lembrar, naquele 7 de setembro, que o Bolsonaro xinga o Alexandre de Moraes e fala, deixa de ser canalha, sai da Alexandre de Moraes. Aquele momento foi uma multidão, assim, uma efervescência. Nesse eu estava cobrindo. Então, deu para sentir, assim, era uma coisa muito forte. Nessa manifestação agora, o professor diz que ele sente que deu uma desanimada. Eu vi essa excelente observação do professor. Tem que ressaltar que ele é morador ali, ele mora na frente ali, colado. Então, ele tem uma testemunha ocular da história, não só de agora, mas ele acompanha todas as manifestações. Ali como estudioso e tal, né? Vai para o seu passeio dominical e fica estudando o que está acontecendo. E me chamou muita atenção que não é que só foi pouca gente, é que os que foram também não estavam com aquela vibração que essa seita toda pedia. Era sempre muito vibrante. Exato. A gente chamava de delírio, a gente chamava de religião, seita, etc. Mas era muito vibrante. Tinha uma energia ali de quem está ganhando as ruas. E agora era tédio total. Isso sem contar o tamanho em números. Quando a gente olha que eles pediram, a extrema-direita estava chamando e esperava reunir, pelo menos foi o que eles disseram, que eu acho que isso ainda foi mais difícil ainda, né, Chico? Porque eles dizem, a gente espera 1 milhão de pessoas, só que o total foi de 18 mil. Isso segundo os pesquisadores da USP, que já fazem essa avaliação há bastante tempo, tem muita experiência nisso. Aí vai o cálculo divulgado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Também muito curioso, porque a Polícia Militar do Rio já não faz mais esse tipo de avaliação. Dá uma estimativa de 400 mil pessoas. Isso a gente está falando ali no pico da manifestação, né? Só que aí o Otávio Guedes, na Globo News e no G1 também,
faz uma apuração mostrando que, na verdade, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi quem mandou a PM divulgar esse número. Então, bota 400 mil aí. Vai 400 e vamos divulgar 400. E o Cláudio Castro está negando, né? Um comando de polícia desse também, que aceita esse tipo de coisa, comandante da polícia do Rio de Janeiro, que aceita uma mentira desse tamanho, de uma polícia que nem estava mais fazendo esse cálculo, porque era muito comum antes, qualquer cálculo eram as polícias militares. Você pegava aqui nos jornais de São Paulo, segundo o comando da PM, o movimento reuniu tal número de pessoas. Era praxe, era a PM que fazia no Brasil inteiro. Não é mais, não faz há séculos. Mas o Cláudio Castro, para agradar o seu amigo Jair Bolsonaro e o seu amigo Malafaia, resolveram chutar um número qualquer. Eu fico curioso para saber quando é que eles pensaram que seria 400, né? Não 500, não 300. Porque não logo, se vai chutar, chuta logo 1 milhão, que era a previsão da extrema-direita, né? Não, mas vamos colocar 400 mil. 1 milhão já é demais, né? 1 milhão já é demais, mas 400 mil também não dá. Mas eu fico assim, como é que um comandante, que eu presumo que seja uma pessoa séria, comandante da Polícia do Rio de Janeiro, aceita uma parada dessa, que é uma coisa de... isso é um conluio, aquele acordinho de bandidagem. Vamos chutar que é... O professor Castro Rocha disse que tinha ali mais ou menos preenchido, não chegava 2 quadras, né? E foi o que a gente viu nas imagens também. Ele disse, ele que já acompanha de novo, gente, sim, 2018, sim. Que já chegou assim a encher 16 quadras. Sim. Então é um negócio que já foi grande, né? Dá para fazer essa comparação também com as manifestações anteriores. E a gente já tem também muitos políticos, enfim, lideranças atentas a isso, né? A deputada Renata Souza, do PSOL do Rio, acionou o Ministério Público para apurar essa história. Quer dizer, o governador Cláudio Castro está negando, mas tem essa apuração do Otávio Guedes, né? Que é um jornalista muito sério da Globo News, dizendo que... Otávio, além de conhecer muito a política do Rio, ele conhece muito a polícia. Isso. Porque ele tem muita foto na polícia, trabalhou em jornal impresso lá, cobrindo polícia e tal. Então, uma apuração do Otávio em relação a esse assunto é muito confiável. Então, o que é que você tem aí? Você tem o uso político da polícia como propaganda de uma corrente política. Uhum. É muito sério. Isso é muito sério, Chico. Sabe, isso se fosse para valer o Ministério Público no Rio, era para derrubar governador. Mas a gente sabe que não vai ser bem por aí. Mas o certo é que foi um fiasco que diminui o poder, isso vai refletir na votação do Congresso. Quem ia arriscar, vou votar no Bolsonaro porque tem uma pressão na rua e vou votar pela anistia, se for colocado em votação o projeto, agora já pensa 2 vezes. Mesmo o Centrão vai colocar o pé nesse barco furado, Chico? Sem gente na rua? Acho que eles vão pensar 2 vezes depois de ver. E era a aposta da vida do Bolsonaro, porque ele larga a defesa jurídica, prefere atacar o Supremo. O Malafaia chega a chamar o Xandão de criminoso. Então, prefere há 15 dias, agora na beira de virar réu. Você ataca a corte que vai te julgar, não é nada hábil, mas era uma aposta política. Era uma grande aposta política. Aí essa aposta fracassa. Eu também não me preparei muito para a defesa jurídica, que eu quero apostar em reverter isso na política. Fica muito ruim para todo mundo, não é só para o Bolsonaro, não. É para Braga Neto, Heleno. Se a defesa dos caras é esse ataque frontal... Imagina o ânimo de um juiz desse ao julgar essa turma. Exato. Que parte para o ataque. Exato. Então, acho que eles estão abandonando a defesa jurídica em nome desse ataque político que também foi fracassado. Então, nunca estiveram... um desespero, né? Tão desesperados. Demonstra um desespero. Eu acho que vale a pena a gente até trazer alguns trechos em vídeo para a gente acompanhar. A gente selecionou alguns aqui e outros a gente vai discutindo também ao longo do ICL Notícias segunda edição.
Tem uma fala do Jair Bolsonaro lá em Copacabana, que ele diz que eleição sem ele é negar a democracia no Brasil. Mas ele é contra a democracia? Exatamente, esse é o ponto, né? Achei curioso, justo ele falando em democracia. Vamos assistir esse vídeo? Por favor. Vamos lá. Eleições sem Bolsonaro é negar a democracia no Brasil. Se eu sou tão ruim assim, me derrote. E uma esperança para nós. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião das eleições do ano que vem, será um tribunal isento, diferente daquele que conduziu as eleições em 2022. Tem um ponto muito forte nesse vídeo, que é essa promessa permanente que eles fazem para enganar, para fanatizar a massa, né? Ele já está apostando na nova configuração do TSE e dizendo que isso pode significar um perdão lá dentro. Isso. Então, é um grupo político que faz essa promessa permanente. 72 horas, hora para pneu, sempre é para manter os fanáticos de plantão. Uma promessa totalmente irresponsável, né? Tem uma outra que o Bolsonaro chama atenção, que acho que vale a pena a gente falar também. Na verdade, o professor Castro Rocha chamou a atenção quando eu conversei com ele hoje, que é uma fala do Bolsonaro falando, olha, me dá 50% da Câmara e do Senado, coloca isso na minha mão e eu resolvo o Brasil. E aí o professor Castro Rocha chama a atenção dizendo, o que ele está querendo dizer com essa fala? O que ele quer, o Bolsonaro, é dominar o Senado a ponto de ele, de repente, conseguir pautar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, quando ele fala isso, ele está tentando conseguir poder político, né, um plano de poder para sujeitar o judiciário. Então, esse é o plano do Bolsonaro e o professor avalia como uma das falas mais graves ali dele no palanque. Totalmente. E assim, deixando muito evidente o projeto político para a eleição de 2026, que é eleger maioria no Senado e caçar membros do STF. Ou seja, é mais um distrato ao STF agora em cima do julgamento deles. Então, essa linha, esse ataque frontal ao STF agora nessa semana, é uma coisa também meio do desespero e meio suicida, né? Vamos partir para essa linha que não tem mais ao que recorrer. E vale a pena a gente trazer também, Chico, a gente está ressaltando vários pontos aqui, porque ele teve o apoio ali de governadores, o próprio Cláudio Castro subiu no palanque e tal. Agora, importante é a figura do Tarcísio de Freitas, porque ele quer ocupar o lugar do Bolsonaro em 2026, né? Então, o governador de São Paulo estava lá e em eventos oficiais, na semana passada a gente estava falando, ele estava do lado do presidente Lula e ali imprimiu uma certa cordialidade e tal, né? Enfim, tava aquela coisa do bolsonarismo de garfo e faca que a gente sempre ressalta aqui. Só que aí, ali no carro de som, ele rompeu com isso. Foi embora. Eu até achei que ele foi longe demais, porque ele vinha imprimindo assim no discurso. Ele larga qualquer ideia daquela mentira do bolsonarista moderado, que é uma ficção, não existe, mas ele larga ao ponto de também de ataque político muito forte, inclusive ao Supremo, a tudo. Foi muito violento, até porque ele vinha dando no tom do discurso dele. Mas aí eu acho que é a captação, ele quer desde já pegar todo esse eleitorado do Bolsonaro, desde já, não deixar dúvida, e se aproveitar dessa decadência do próprio Bolsonaro. É um papel ali, porque ele, ao mesmo tempo que ele faz aquela defesa do Bolsonaro, ele também pode ser chamado de um traidor, de alguma forma. Ele está ali com um objetivo muito decidido de transferir aquele voto do Bolsonaro, de transferir o prestígio político daquele eleitor do Bolsonaro para ele. Ele está indo buscar voto, já pensando em 2026. É uma figura para o próprio bolsonarismo ficar de olho, porque não sei até quando ele segue com o Bolsonaro. Então, aí que tá, né? Porque ele é o favorito para 2026.